Juliana tem números quentinhos da inflação, que tem sido uma das nossas grandes preocupações econômicas. E aí, Ju, boas ou más notícias? Traga boas notícias, vai, deixa a foice de lado, coloca esse capuz aí no varal e traga boas notícias pra gente. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Megali? Que pressão, hein? Você não tá dando, gente. Tudo bem, Sheila? Tudo bem, bom dia, Ju. Bom dia, ouvinte. Pois é, não, tá difícil aqui a pressão em cima de mim, porque os preços não param de subir. Tô olhando aqui. Sua, né? Então... a culpa é minha, claro, né? Por todas as crises mundiais e a terça-feira aqui, então, traz uma inflação pesada, foi acima do esperado em julho, alta de 0,96% em média, então acelerou em relação ao mês anterior, que tinha sido 0,53%, e eu estou olhando aqui as previsões, estavam na faixa de 0,88%, portanto a gente tem uma inflação de julho bem salgada, acima do esperado, e a maior inflação para julho desde 2012. Para a gente ter uma ideia, no acumulado em 12 meses, né, para a gente ter uma ideia da inflação no ano, nesse momento a gente tem 8,99%, enfim, 9% de inflação em 12 meses. É muito pesada se a gente imaginar que os salários não sobem, né, nessa proporção, nem tem salário ainda para todo mundo, a gente tem um desemprego alto e a gente tem aqui o Banco Central hoje também divulgando um documento, que é a ata do Copom, onde ele reforça uma expectativa de mais alta de juros. Então, os analistas nesse momento estão reforçando aqui previsões de que a Selic, a taxa básica de juros, né, que é uma referência se você precisa tomar empréstimo para investimentos também, ela vai subir até a casa aí dos 7,5%. Estão aqui apontando as projeções. Então você tem o Banco Central aí tentando segurar a alta de preços, mas ele tem um espaço reduzido para poder fazer esse trabalho. Primeiro porque quando a gente olha aqui o que está pesando mais no nosso bolso, você tem aqui o destaque aqui do IBGE mostrando conta de luz. Conta de luz é uma coisa que você vai continuar pagando caro e a gente já está pagando a tarifa mais alta, né? E os reservatórios não param de baixar, a gente tem um risco de racionamento, a gente tem risco de apagão, porque aquelas chuvas fortes só vão chegar no final do ano. Então a gente vai passar por esse período seco consumindo uma energia mais cara, que é a energia gerada através das termoelétricas, a gás e óleo diesel, e aí é um outro problema, a gente não só está consumindo uma energia mais cara, como o petróleo está subindo, né? A gente tem uma valorização de preços internacionais por conta da recuperação mundial. Então, o Banco Central não tem como mexer nisso, ele não tem como controlar o preço internacional do petróleo. Então, ele aumenta também a alta do petróleo, o custo de geração de energia. O petróleo afeta combustíveis, que é outro destaque aqui da inflação, afeta gás de botijão, a gente tem uma valorização de alimentos também no mundo, acelerando aqui, o mundo está consumindo mais, então a gente tem uma valorização de uma série de itens internacionais, inclusive produtos industriais. A gente tem falado aí, né, da falta de peças para a indústria automotiva, da dificuldade de peças para a indústria em geral, de eletrodomésticos, o frete internacional subiu muito, então a gente tem um processo internacional de inflação, é uma discussão mundial. O que o Banco Central tenta fazer? Ele aumenta juros para tentar desestimular um pouco o consumo, o que é triste, né, porque a gente tem um consumo ainda fraco, então é a única maneira que ele tem de tentar segurar a alta muito forte de inflação, que também é ruim, né, para crescimento, é via aumento de juros. Então ele encarece o crédito e principalmente agora no segundo semestre, com o avanço da vacinação, o setor de serviços deve acelerar muito. Então, tudo aquilo que teve impedimento de funcionar vai aproveitar o segundo semestre agora para reajustar preços, né? Salão de beleza, academia de ginástica. Outro dia eu fui na academia, eles não estão cobrando, por exemplo, taxa de matrícula. Então, assim, tem uma série de descontos ainda, preços abaixo do normal, e a expectativa é que aos poucos isso vá se normalizando. Então, o Banco Central está de olho também nesse processo de normalização que é inflacionário, né, que tende a reajustar preços. Agora, a gente tem o fiscal que está atrapalhando esse processo do Banco Central. O banco, né, ontem foi um debate o dia inteiro do anúncio do novo Bolsa Família, que tem outro nome, né? Auxílio Brasil. Auxílio Brasil.
E não temos ainda o valor, nem a fonte de renda, então a gente tem um sentimento no mercado financeiro, né, muito tenso, o empresariado. Conversei com muita gente ontem. Bom, é importante aumentar, obviamente, o Bolsa Família, a proteção social, né, porque a gente tem um crescimento que ainda é lento para dar conta do contingente de desempregados, de pobreza, né, então ninguém discute que precisa aumentar a proteção social. Agora, o governo tem que ter responsabilidade para fazer isso. Então, a discussão toda ontem era como é que ele ia financiar esse aumento de despesa com proteção dos mais pobres. Aí o governo fez um discurso muito político de que precisa dar o calote nos precatórios, um monte de gente que está esperando para receber ação que ganhou, né, contra o governo na justiça. Recebi um monte de mensagens pelas redes sociais. Eu estou há anos esperando o precatório. Enfim, pessoas que, né, precisam receber esse dinheiro. Então, o governo criou essa celeuma, temos que ajudar os pobres, mas tem muita gente esperando também esses precatórios. Então, que tal? Aí eu quero propor aqui uma reflexão, né? O Fábio Klein, que é especialista em contas públicas, ele falou, faz sentido esse questionamento. Que tal cortar no aumento do fundo eleitoral, no reajuste de servidores? Mas aí, não, você está querendo mexer numa coisa sagrada. No momento de aproximar. É uma covardia. Tira a lagosta. Porque a gente fala precatório, o cara não se dá conta que são pessoas que foram prejudicadas, que muitas vezes perderam seu ganha-pão por uma atrapalhada ou por uma injustiça cometida pelo Estado brasileiro. Exatamente. Se por causa de uma grande obra patrocinada pelo governo federal, uma erosão causou o desabamento da casa de um pequeno agricultor que hoje não tem onde morar, ele depende desse precatório para ser ressarcido. Exatamente. Sim. E por decisão da justiça, né? É uma por decisão covardia. da justiça. E aí você vê, né, quanto que é injusto isso, porque no final das contas, esse risco todo político acaba fazendo o quê? Com que o dólar suba, né? A gente ontem viu o dólar bater em 5,30. O dólar alto é o quê? Mais lenha para essa inflação que a gente está falando aqui, porque preço internacional é em dólar. E quem paga a inflação sempre é o mais pobre, né? Que não tem onde cortar. Então, você dá com uma mão e tira com a outra. É um discurso populista que está prejudicando os mais pobres, né? Obviamente. Inacreditável. Né? E enquanto isso, a gente se prepara para entregar 4, 5, 6 bilhões de reais a título de fundo eleitoral, que é um troço que não deveria nem existir. Que os partidos corram atrás de simpatizantes que colaboram. É inacreditável. Juliana Rosa volta com outros análises. Obrigada por vocês terem dividido os problemas comigo, tá? Não me senti sozinha aqui, tá trazendo mais notícias. Tamo junto, Ju. Meteorologista se ferra muito, né? As pessoas culpam o meteorologista pelo tempo ruim, pela falta de chuva. O jornalista econômico também. Imagina a Juliana Rosa no mercado, né? Ela deve ser achincalhada. Nossa, gente. Carol, tá vendo esse arroz a R$40? Tá feliz agora, Juliana? Beijo, Ju. Até mais. Beijo.